Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Essa é a nossa segunda aula do curso de Rede de Computadores 2, onde nós estamos abordando agora na primeira parte da disciplina, né, o tema de rede sem fio. Hoje nós vamos falar sobre as redes 802.11, ou comumente são chamadas redes Wi-Fi, inclusive entender essa diferença entre esses termos e entender como funcionam, tá, as redes. Então, esse aqui é o nosso conteúdo programático, certo? Então, nós estamos na primeira parte, rede sem fio, vamos falar de redes locais, Wi-Fi 802.11. Próxima aula, nós vamos falar sobre redes pessoais, Bluetooth, Zigbee, falar de redes celulares. E na semana posterior, vamos falar de mobilidade, gerenciamento de mobilidade e redes de dados, né? Falar de IP móvel e incluir análise de mobilidade em redes celulares. Então, além da aula de hoje, mais umas 2 ou 3 aulas nós encerramos o conteúdo de rede sem fio e passamos para a rede multimídia, tá? Então, a nossa aula de hoje, que trata especificamente de Wi-Fi 202.11, redes locais, né? Vamos apresentar os motivos e os padrões 802.11, a arquitetura 802.11, o protocolo da camada de enlace, especificamente o controle de acesso a e-mail, e o quadro 802.11. Lógico, o padrão ele estabelece muitas outros algoritmos e protocolos e outras especificações além somente o protocolo de acesso a e-mail e o quadro 802.11, que inclusive isso vai variando de versão para versão de 802.11, tá? Mas para o nosso estudo, o necessário são esses 3 pontos, na verdade, né? Arquitetura, protocolo e quadro. A partir do entendimento desses, vocês conseguem avançar, quando necessário, nos estudos mais aprofundados sobre essa tecnologia, certo? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que entender é que essa sopa de letrinhas que existe aí, né, de Wi-Fi e 802.11, então o I3E, o IEE aqui, né, que é o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletricistas, o instituto foi criado nos Estados Unidos, mas ele acabou sendo uma entidade internacional, né? E ele quem define, assim, entre várias instituições desse formato, como por exemplo o ITU, que é a União Internacional de Telecomunicações, e alguns outros, eles definem padrões de referência que os fabricantes podem ou não utilizar para desenvolver seus equipamentos, certo? Então o I3E estabeleceu esse padrão 802.11 para redes locais sem fio, certo? Com o objetivo de ter um baixo custo, com o objetivo de ter uma boa taxa de transmissão, economizar energia, o equipamento ser um equipamento que, como a gente sabe, utiliza hoje em dia, né, pode ser embarcado num celular, num computador pessoal, né? Lógico que na época em que o 802.11 foi desenvolvido, não se pensava para smartphone como se pensa hoje, mas já se tinha a previsão de equipamentos de baixo peso, de baixo volume, né, que pudessem ser embarcados. Então, esse foi o padrão desenvolvido. Não existia apenas esse padrão, existiam vários outros padrões, certo? Tecnologia sem fio, como ainda existem hoje. Ainda existem fabricantes que desenvolvem padrões mesmo para redes locais sem fio, tecnologias com padrões específicos ou com adaptações do 802.11 e para demandas específicas, certo? E o que acontece então é que esse padrão os fabricantes podem ou não seguir. Se eles seguirem, há uma certa garantia de que equipamentos diferentes vão interoperar. Porém, não foi assim no início da rede 802.11. No início da rede 802.11, né, cada fabricante desenvolvia ali seu dispositivo e como a disputa comercial sempre, né, cada fabricante incluía ali digamos, uma melhoria, algo a mais
para poder chamar a atenção do cliente, né? Poder chamar a atenção das pessoas que irão comprar aqueles equipamentos. Então, no início, muitas das vezes, quando ia se montar uma rede sem fio, 802.11, tinha que se usar equipamentos todos do mesmo fabricante. O ponto de acesso tinha que ser do mesmo fabricante, a placa de rede tinha que ser do mesmo fabricante, e todos tinham que ser do mesmo fabricante. Ou procurar ali ter certeza que mesmo de fabricante diferente, os equipamentos iam funcionar. Só que muitas das vezes não funcionava bem, não tinha compatibilidade, né? E aí, visando essa necessidade de interoperabilidade e principalmente entendendo, né, que já com uma visão inclusive de futuro, né, entendendo que as redes locais sem fio elas seriam um padrão e que na maioria das residências você teria ali diversos dispositivos diferentes, de diversos fabricantes diferentes, né? É necessário garantir uma interoperabilidade. E aí então foi criado o selo Wi-Fi por uma empresa, tá? Então o Wi-Fi é uma marca registrada de uma empresa. Essa empresa, o que ela faz? Ela certifica que equipamentos 802.11 vão interoperar. Então todo equipamento 802.11, né, que tem o selo Wi-Fi, significa que ele foi testado, foi verificado que ele se comunica e tem perfeita interoperabilidade com qualquer outro equipamento 802.11 que também tem o selo Wi-Fi. Então ele é uma certificação. O fabricante pode ou não ter essa certificação, né? Para os ambientes tradicionais que nós estamos acostumados, residência, shopping, uma rede de aeroporto, é lógico que esse selo ele vai ter muita importância, exatamente porque são muitos equipamentos diferentes, de fabricantes diferentes, e que você precisa garantir essa interoperabilidade, tá? Então 802.11 é um padrão de referência do I3E para redes locais sem fio. O Wi-Fi é um selo que garante que todos aqueles equipamentos 802.11 que tem aquele selo vão se comunicar. É lógico que depende ali da versão do padrão, né? 802.11, como vocês já devem ter visto, ou já devem ter observado, né? Tem 802.11 A, B, G, AN, AC, AX, atualmente a mais recente é AX. Então, obviamente tem que ter ali os equipamentos, além do selo, eles têm que estar na mesma versão, né? Certo? E aí então o I3E ele elabora os protocolos de camada física e camada de enlace para o 802.11. Elabora esses protocolos, então qual vai ser a modulação utilizada, qual vai ser a faixa de frequência, os canais, a taxa de transmissão, né, de enlace, qual vai ser o protocolo de acesso ao meio, como vai ser o código corretor de erros e assim por diante, tá? Obviamente ele não implementa, ele não define exatamente tudo. Algumas coisas ficam a critério do desenvolvedor do dispositivo, mas que não vão influenciar na transmissão, né? Então, por exemplo, a questão de selecionar a Wi-Fi, né? Então a gente sabe que quando a gente está num ambiente que tem muitas redes, a gente clica ali no ícone do computador ou do celular para ver as redes Wi-Fi disponíveis, né? E seleciona uma rede. Então, assim, o meu equipamento ali, ele poderia ter um algoritmo que fica checando uma por uma das redes e tenta se comunicar automaticamente se aquela rede estiver livre, né, sem senha, ou se a senha eu já tiver disponível, né? A gente pode programar o celular para fazer isso, ou a gente pode deixar para a gente sempre escolher em que rede vai se conectar. Então isso é algo que não está definido lá no protocolo e fica lá no padrão, né? E fica a critério do desenvolvedor, do usuário, tá? Mas o 802.11 ele foca camada física e camada de enlace, tá? Então esse 802.11 padrão de referência para desenvolvimento de tecnologia de redes locais sem fio. Wi-Fi, um selo de uma empresa que certificou que aqueles equipamentos vão se comunicar. Todos os equipamentos vão se comunicar. Se eu comprar um equipamento que tem um selo Wi-Fi,
e comprar um outro equipamento, um ponto de acesso para ter o selo Wi-Fi, e eu comprar uma placa de rede e instalar no meu computador que não tem o selo Wi-Fi, talvez aquela minha placa de rede não consiga se comunicar com aquele ponto de acesso. Tá? Então não significa que quem não tem o selo Wi-Fi não vai se comunicar, mas talvez não se comunique, eu não tenho a garantia. Esse é o ponto. Tá? A partir daqui da aula, tá? Então a gente entendeu, né, já essa diferença. A partir daqui a gente vai tratar quase como sinônimo, tá? Assim, o Wi-Fi e 802.11. Inclusive, se vocês perceberem, né, eu fui já fazendo uma bagunça nos termos, né, desde a primeira slide ali, né? Eu coloquei Wi-Fi 802.11 como se fosse uma única coisa, né? Então a gente precisa entender, apesar de no dia a dia a gente usar como sinônimo, a gente precisa entender esses termos, tá? E a partir de agora a gente vai tratar de redes 802.11, e de vez em quando eu vou falar Wi-Fi, entendo que são as redes certificadas. Então as redes 802.11, né, são redes locais sem fio, devido a aquelas características que eu comentei, né, baixo custo, baixo consumo de energia, boa taxa de transmissão. Essas redes elas também têm sido utilizadas para montar redes sem fio ponta a ponta. Então, as redes 802.11 elas são redes locais, são pensadas para funcionar para que os equipamentos estejam a poucas dezenas de metros uma das outras, né? 20, 30 metros no máximo. No ambiente outdoor, né, onde eu não tenho obstáculos entre os equipamentos, a gente pensa ali em até 100 metros, um pouco mais de 100 metros, mas são redes que não passam dessa distância. Mas isso é utilizando, né, como está aqui no desenho, por exemplo, desse ponto de acesso, usando antenas do tipo omnidirecional, né? Então essa antena aqui, ela irradia o sinal em todas as direções, em todas as direções e sentidos aqui, né? Para os lados, para cima, para baixo. Então esse equipamento que está aqui, ele vai receber esse sinal. Só que esse sinal que ele enviou, mesmo que se só tivesse esse equipamento, os outros que estão aqui na imagem não estivessem aqui, a energia que esse ponto de acesso vai gastar para transmitir esse sinal vai ser a mesma que ele usaria se tivesse outros equipamentos aqui, né? Então, assim, parte do sinal também vai vir para cá. Essa antena, ela não direciona o sinal. Então, o que muitas vezes é feito, né? Vocês já devem ter visto alguns provedores de acesso de médio ou pequeno porte oferecendo conexão à internet em casa, né, usando rede Wi-Fi. Então o que é feito essas antenas aqui são trocadas por antenas direcionais, e então todo o sinal que antes seria espalhado, ele vai ser agora direcionado em uma direção apenas, para chegar exatamente aonde esse cliente que está. E vice-versa, esse cara aqui tem uma antena apontando para cá. O sinal que ele vai receber, o sinal que ele vai enviar vai ser nessa direção. Assim, essa energia toda que era gasta para cobrir toda essa área azul, agora vai cobrir só um pedacinho aqui. Então, como ela cobre só um pedacinho, ela consegue chegar mais distante, chegar até alguns quilômetros de distância. Tá? Então, por isso, redes Wi-Fi conseguem também trabalhar nesse ponto a ponto com alguns quilômetros de distância. E obviamente ali aquele provedor, né, que está oferecendo o serviço de levar a internet até a sua casa usando tecnologia nesse formato, ele vai usar ali um ponto de acesso um pouquinho melhor, dependendo da distância, ele vai incluir aqui um equipamento para amplificar o sinal, ele vai botar uma antena melhor em sentido de ser mais sensível, de poder enviar um sinal mais robusto também, tá? Então, muito se utiliza, né, esse 2.11 para redes, mas o objetivo primordial são as redes locais, como estão aqui na nossa imagem, né? E aí nós vamos, nessa aula, tratando especificamente nesse formato, de redes locais nesse formato. Pode funcionar em modo de infraestrutura
ou de modo ad hoc, como falamos na aula passada, né? Modo de infraestrutura, quando nós temos elemento central ali controlando, gerenciando aquela rede, e o modo ad hoc é quando nós não temos aquele elemento central, né? Em geral, esse modo ad hoc aqui é quando a gente, por exemplo, não tem... estamos aqui sem nenhuma rede disponível, não, inclusive sem nem acesso à internet, nada, a gente precisa se comunicar. Nós dois temos placas Wi-Fi, então a gente consegue configurar para trocar dados sem ser necessário instalar um ponto de acesso ou algo nesse formato. Que é o caso, por exemplo, lá como comentei no primeiro vídeo, né, sobre a rede Bluetooth, né? Até uma caixinha de som que aceita Bluetooth. Eu estou aqui com meu celular com algum programinha de áudio e eu quero escutar naquela caixinha de som. Então não precisa instalar um ponto de acesso, nem configurar a minha caixinha de som para funcionar como um ponto de acesso Bluetooth, ou configurar o meu celular para funcionar como ponto de acesso Bluetooth, né? A gente apenas aproxima os dois ali, manda reconhecer o outro e conecta, né? Vai, tá? Então essas redes podem funcionar nesses dois formatos, né? De infraestrutura e formato de ad hoc, né? Tá, passei um pouco aqui só rapidinho. Tá. Desculpa, tá. Apertei aqui, fui trocando aqui. Tá, então vamos focar na rede de infraestrutura. Como eu comentei, o padrão 802.11.3e tem várias versões: A, B, G, N, AC, AY, a mais atual é a AX, né? Então 802.11 AX, esse é o padrão mais recente. Ele foi lançado agora em fevereiro de 2021. Comercialmente, né, ele é chamado de Wi-Fi 6. Então a Wi-Fi Alliance, que é aquela empresa que certifica, ele tem agora até para ficar, digamos que mais bonitinho, seguindo o padrão das redes celulares, né? Redes de primeira geração, segunda geração, agora estou na rede de 5G, que é a rede 5 de quinta geração. Então tem usado agora um formato comercial nesse estilo, Wi-Fi 6. Então são as redes 802.11 AX do I3E. Aí o Wi-Fi 6 são as redes nesse padrão que interoperam, né? Que os equipamentos são interoperáveis. Então, comercialmente chamado de Wi-Fi 6, trabalha com faixa de frequência de 2.4 GHz, 6 GHz e 6 GHz, tá? Então, o 6 não é desse 6 GHz aqui, tá, pessoal? Inclusive, dependendo do padrão do equipamento, ele pode trabalhar com as 3 faixas ou trabalhar só com a 2.4 e a 5. Então, essa faixa de 6 GHz diz que é o Wi-Fi 6E, né? Que é um padrão, seriam equipamentos com a maior capacidade de transmissão, mais robusto ainda um pouco, tá? Ele foca em ambientes densos. Então esse Wi-Fi 6 ou 802.11ax, em termos de taxa de transmissão, ele ele alcança boas taxas, né? 1,2 gigabit por segundo. Esse aqui é a taxa, digamos que prática, tá? Se você observar o padrão e observar algumas referências, alguns livros ou sites de internet, lá eles vão indicar que esse padrão pode chegar até 9 e 10 gigabits por segundo. Então aquele valor de taxa de transmissão é uma taxa de transmissão teórica, ou seja, de acordo com a potência do sinal que é transmitido, de acordo com a modulação que é utilizada, de acordo com os protocolos, com as implementações de camada física que são feitas para o 802.11, é possível chegar até 9, 10 gigabits por segundo. Porém, né, não é só transmitir bit, né? Tem várias coisas envolvidas nessa transmissão, né? Desde todos os protocolos, protocolo de acesso e-mail. Então você estudar lá em Rede Zoom, o CSMA-CD, né? Aquele protocolo de transmissão das redes Ethernet, né? Então envia um quadro, fica escutando, se tiver colisão vai
cada um que colidiu vai esperar um tempinho aleatório para transmitir de novo, depois transmite. Aí tem o corretor de erro, né? Parte dos bits que a gente envia é para que o algoritmo verifique se aqueles bits que chegaram realmente estão corretos e que inclusive consiga corrigir os bits. A transmissão ela não é o tempo inteiro sem parar, né? Transmite um pouquinho, para escutar o canal, depois transmite de novo, precisa transmitir quadros de controle na rede. Então ali no baixo nível, se a gente for medir ali bits passando, essa é a ideia, se a gente for olhar bits passando, e pode chegar até 10 gigabits por segundo. Mas na prática, se a gente for verificar o que a gente consegue de taxa de transmissão final lá na camada de aplicação, né? Essa é a ideia. A gente chega até 1,2 gigabits por segundo. Tá podendo um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Dependendo de dano. E é lógico, isso aqui também é admitindo o canal em boas condições, né? Pouquíssimo ruído, que eu tô perto ali do ponto de acesso, não tem paredes e muita coisa no meio, assim por diante. Então, teoricamente, chega até 1,2 gigabits por segundo. Assim, na prática, pode chegar até 1,2 gigabits por segundo. Não é, digamos, um avanço tão grande comparado com as redes AC, redes AC 802.11 AC, que são o que hoje a gente chama de Wi-Fi 5. Tá? Lá a gente já chegava a 800, 900 megabits por segundo. Então é um bom aumento, mas não é, tipo, não dobrou a taxa de transmissão, triplicou como ocorreu ali da rede B para G, por exemplo. Na rede B, se eu não me engano, 802.11b chegava a 30 megabits por segundo. E aí quando era rede G, chegou a 54 megabits por segundo. Teve uma evolução ali do G que chegou a 100 e poucos megabits por segundo. Então assim, a taxa quase que ia dobrando. Qual é então a grande vantagem, digamos assim, desse novo padrão, esse 2.11 ou Wi-Fi 6? É que ele foca em ambientes densos, né? Shoppings, estádios, escritórios, residências com muitos dispositivos, né? Então aqui eu tenho uma figurinha aqui de um comercial que eu peguei nesse site aqui, tá? Então, né, então assim, dentro de um avião, por exemplo, aí tem 200 passageiros. Daqueles 200 passageiros, se for liberada ali uma rede Wi-Fi para eles estarem acessando a internet durante a viagem, né, para se entreterem, provavelmente vão ter 200 equipamentos conectados ali naquele pequeno espaço. E aí, então os padrões que se tinha até então, eles, digamos que sofriam muito com esse tipo de ambiente, né? Muitos usuários em um pouco espaço, né? Num estádio, né? Então um estádio de futebol ou um estádio de esporte, todo mundo quer tirar sua selfie, gravar o videozinho, enviar para alguém, né? Então tem ali milhares de equipamentos tentando acesso à internet ao mesmo tempo, no ônibus, o mesmo esquema do avião, em residências, em prédios públicos, prédios de empresas privadas, indústria. Hoje em dia já em ambientes urbanos mesmo, ao longo da cidade, a gente vai andando e tem, dependendo do local, existem redes disponíveis para se usar, né? Universidades e assim por diante. Então o 802.11 AX ele foca nesse tipo de ambiente, né? Então pensando em IoT, pensando em gerenciar tudo isso, tá? Como eu falei antes, né? Os padrões 802.11 AX ele foca camada física, camada de enlace. Então eu vou sempre estar tentando aqui não ir muito para a parte de entender o sinal, entender a modulação, tá? Vai tentar entender os objetivos, certo? E depois vamos estudar ali alguns protocolos. Mas se alguém quiser se aprofundar mais, entender qual é a modulação utilizada, a potência do sinal e outras informações, tem muita coisa interessante. É um padrão bem novo, então vocês vão encontrar muitos
muitos sites legais e vídeos interessantes explicando bem esse padrão. E obviamente nas nossas aulas simples vocês podem estar também perguntando, tirando dúvidas, tá? Aqui ainda entendendo esse novo padrão, esse 2.1x, né? Então ele usa o FDMA, né? Então, como eu disse, uma modulação, aqui no caso não a modulação, mas o protocolo de acesso ao meio diferenciado. A gente vai estudar o mais básico, CSMA-CA, que é uma adaptação do CSMA-CD, certo? Que é utilizado nas redes, o CA, o CSMA-CD utilizado nas redes Ethernet cabeada, né? CSMA-CA utilizado nas redes Wi-Fi ali de segunda, terceira geração. Então aqui só para dar um exemplo do que a gente está falando em relação a essa questão de gerenciar quando tem muitos usuários. Esses gráficos aqui, na horizontal tem o incremento de número de usuários, né? E aqui na vertical, nesse caso, tem a latência, o atraso, e nesse caso aqui a vazão. Então, olhando para os usuários, se a rede tivesse congestionada em 99%, você já tem, ela já está ali no máximo dela de trabalho. À medida que a gente vai, desculpa, eu quero utilizar essa rede no máximo dela de trabalho, tá? Eu estou exigindo o máximo ali da rede. À medida que eu vou aumentando o número de usuários, as redes AC, que era o padrão antes do AX, ele vai aumentando consideravelmente o atraso. Então eu vou aumentando o número de usuários, até um certo ponto eu não tenho grandes problemas. À medida que eu vou congestionando essa rede, assim, o número de quadros de sinalização e colisões e tentativa de acesso meio e tudo mais, fazem com que o atraso de transmissão ali ele comece a aumentar significativamente. E para aplicações de voz, por exemplo, isso aqui é bem complicado. O mesmo ocorre ali com as redes AC com uma taxa de congestionamento um pouco menor, certo? Ocorre nos padrões N, né? E o AX ele também ocorre esse incremento, né? Obviamente, se o equipamento está ficando congestionado, vai ter ali um atraso maior, mas ele não degrada tanto quanto o padrão AC, né? Essa que é a grande ideia. Então, a gente não, na prática, né? Então não tem uma taxa de transmissão que é o dobro do AC, por exemplo, mas a gente garante que vai ter ali um atraso bem menor do que o atraso lá no padrão AC, né? O que hoje em dia é essencial, certo? Hoje em dia a gente tem que, a gente não vai ficar, então, o AC trabalha em 100 megabits por segundo. A gente não vai ficar, né, no nosso celular tentando enviar dados o tempo inteiro 800 megabits por segundo, certo? Uma vez, ou nem no nosso computador pessoal, né? Essa taxa de transmissão nessa ordem são pontuais, digamos assim, né? Hoje em dia as coisas são mais dinâmicas, por mais que seja um vídeo, é um vídeo num tamanho menor, adequado à tela ali do meu dispositivo, que não vai usar tanta taxa de transmissão. Vão ser situações pontuais, né? Eu vou assistir um vídeo pela internet em 4K, aí eu vou necessitar de uma alta taxa de transmissão, mas eu não vou ficar o tempo inteiro assistindo vídeo em 4K, certo? A maioria dos casos é enviar uma mensagem no WhatsApp, enviar uma foto, enviar um áudio. E o que eu preciso? Eu preciso de agilidade, que as coisas ali ocorram rápido, né? Então, esse padrão traz essa grande vantagem, né? Da mesma forma, se a gente for olhar ali o throughput, a vazão em megabit por segundo, então quanto ele está conseguindo transmitir no total. No padrão N e AC, à medida que o número de usuários aumenta, essa taxa de transmissão total ela vai caindo. O que significa isso, né? Porque na verdade a vazão vai caindo, né? Significa o quê? Que a taxa de transmissão piorou. A minha rede que antes era de 800 megabits por segundo, agora passou para 50 megabits por segundo. Não, aquela taxa de transmissão ali na camada física continua alta. Só que são tantos usuários para gerenciar, está tendo tanta colisão, tanta interferência, tanto pacote para repassar, que na prática ninguém está conseguindo
se comunicar. Não sei se já ocorreu com vocês de estar num local em que tem muita gente, todo mundo tentando acessar ali a rede Wi-Fi. Alguns conseguem, outros não, depois para de funcionar para um, funciona para outro. Então é exatamente isso. A vazão total ela vai caindo, enquanto que no AX a vazão total ela se mantém. Obviamente esses gráficos aqui, né, eles são gráficos, vamos dizer assim, de cenários bem preparados e tudo mais para evidenciar as vantagens do AX, né, do Wi-Fi 6. Na prática não vai ser, provavelmente não vai ser tão certinho assim, né? Talvez tenha uma queda aqui, talvez tenha um aumento maior, mas a gente sabe que não vai ser tão acentuado quanto é no AX, né? E aqui um pouquinho daquilo que eu comentei sobre as gerações Wi-Fi, né? Agora o termo comercial, rede de terceira geração, Wi-Fi 3. Então você vira falar de Wi-Fi 3, significa redes A e G, né? Que era são aquelas primeiras redes, aqueles primeiros equipamentos pensados numa aplicação ali de poucos usuários, apenas um usuário, e algo mais de troca de mensagens, e-mails, acesso à internet, né? Aí teve o padrão N, rede quarta geração, que aí já envolvia um acesso mais dinâmico da internet e com mais usuários. O padrão AC, né, já pensando ali em aplicações que requerem mais taxa de transmissão, requerem algumas melhorias. E a de sexta geração, o Wi-Fi 6, né? Aqui combinou os números 11, né, para formar um M, para ficar um Max Wi-Fi, também uma propaganda, né? E pensando num cenário bem mais denso, com muitos dispositivos diferentes, né? Não só os equipamentos que um usuário, uma pessoa tem, mas também aqueles equipamentos do tipo IoT, né? Do tipo Smart Home, para estar trabalhando, né? Então e aqui a gente tem um quadro que mostra em termos mais técnicos, né, principalmente de camada física, as diferenças ali nos padrões, né, 802.11, tá? Esse quadro eu peguei lá do Wikipedia e ele é bem maior, tem bastante coisa. Aqui a gente está focando só na faixa de frequência de 1 a 6 GHz, né? Então o primeiro padrão foi lá em 97, certo? Depois veio o padrão 99, chamado de B. Depois veio o A, o J, o P. Então, à medida que o tempo vai passando, foram tendo novos padrões, né? Os que, digamos que popularmente, assim, o que a gente normalmente via de propaganda e quando vai comprar o equipamento V, são esses: A, B, o G, o N, né? A, C e a X. O P, Y, J são digamos, cadenas, não, pelo menos aqui no Brasil, né? Não vimos tantos equipamentos, posso estar até enganado, né? Equipamentos fazendo propaganda nesses padrões, né? Então, são versões do mesmo padrão, atualizações, digamos assim. Não vou botar esse termo atualização porque, na verdade, são um novo padrão de acordo com a tecnologia mais atual, né? Então, vai usando lá na camada física modulações modulações não, controle de acesso ao meio diferente, certo? Vai utilizando faixas de frequência diferente. Então o 6 é o que é usado agora no AX, não só o 6, usa o 2.4, o 5 e o 6, essas três faixas de frequência. Até antes se utilizava ou 2.4 ou 5. Então quando a gente observa alguma rede, né, que aí tem lá escrito rede 5G, aquele 5G que aparece lá na rede, quando a gente contrata, por exemplo, um provedor de acesso à internet, ele instala lá o meu roteador, né, e configura a minha rede, na minha casa, né. Aí normalmente nos equipamentos atuais, né, esse configurador é redes, a 2.4 que aparece simplesmente lá, rede da minha casa, né, e tem uma outra que aparece também, rede da minha casa 5G. Então aquele 5G ali que aparece não tem nada a ver com o 5G da telefonia celular, tá? Não, lá na telefonia celular, aquele 5G é outra coisa, tá?
aqui na rede Wi-Fi, quando a gente fala 2.4, rede Wi-Fi 802.11, 2.4G, 5G ou 6G, nós estamos falando da faixa de frequência que a gente está trabalhando. Algo também interessante que até para a gente entender, hoje em dia quando a gente fala em rede banda larga, esse termo rede banda larga virou sinônimo de alta taxa de transmissão. Significa que eu vou ter uma alta taxa de transmissão. Vou encontrar o serviço de banda larga, virou esse sinônimo. Não deixa de tá errado fazer sentido essa banda larga, tá? E a gente pode utilizar esse termo sem nenhum problema, mas a gente precisa entender, né? Nós estamos estudando redes, nós precisamos entender que esse banda larga não significa taxa de transmissão, tá? Banda de transmissão é eu tenho a faixa de frequência que eu vou transmitir, então, por exemplo, 2.4 GHz, eu vou transmitir nessa faixa, 2.4. Então, naquela faixa, naquele espectro ali, a minha banda, ela vai ser da onde para onde eu vou transmitir. Então, eu vou transmitir do 2.4 até o 2.42 GHz. Né? Então, eu vou ter ali 20, né? Pegar a diferença, eu vou ter uma faixa de tamanho 0.02 GHz, que vai dar ali 20 MHz. Então, a banda é isso, qual é o espaço que eu tenho ali no espectro para transmitir. Né? Então, eu posso transmitir do 2.4 a 2.42. Posso transmitir do 2.42 até o 2.44. Aí eu tenho ali mais 20 MHz para transmitir. Aí eu posso transmitir também do 2.44 até o 2.46. Eu tenho ali mais 20 MHz. Então, esse 20 MHz que está aparecendo é a banda. Né? Aí eu vou transmitir do 2.4, né, 0, até o 2.44. Então agora é um canal ali, uma banda de 40 MHz. Quando a gente vai para as redes AX agora, a gente consegue levar essa banda para até 160 MHz. Né? Então 8 vezes mais do que lá há 10 anos atrás, digamos assim. Né? Até 160 MHz. Exatamente porque eu estou numa faixa de frequência maior. Quanto maior a faixa de frequência que eu for trabalhar, mais canais com largura de banda maior eu vou ter. E no final, por que é importante essa banda maior? Porque é pelo tamanho dessa banda que a gente consegue determinar a modulação e a taxa de transmissão que vai ser utilizada. Então, para eu ter uma alta taxa de transmissão, eu preciso ter uma alta banda, né? Transmitindo uma alta banda. Para eu ter uma alta banda, eu preciso estar em faixas de frequência maiores. Então, por isso agora o Wi-Fi 6 ou o 802.x trabalha também com 6 GHz. Mas aí eu posso estar trabalhando com uma alta banda, uma faixa de frequência alta, mas eu posso estar muito distante do meu equipamento, eu posso ter muita interferência. Então, e aí minha taxa de transmissão fica lá bem baixinha. É por isso que banda larga não é sinônimo de taxa de transmissão, tá? Indica que eu posso ter uma alta taxa de transmissão. Aqui tem algumas outras informações também, tá? Vocês podem depois olhar com calma. Aqui a taxa de transmissão teórica que eu falei, de 9.6 gigabits por segundo, número de canais mínimos, a modulação que é utilizada, a distância em dó, outdoor, 30 metros em dó, 120 metros outdoor. E aí cada um desses pontos aqui nessa tabelinha tem toda uma análise, tem todo um entendimento de por que isso. Porque MIMO OFDM. O MIMO OFDM tem umas certas características ali que vão permitir exatamente explorar aquela questão das redes densas, né? Então lá nós vamos estar estudando a rede, o protocolo que a gente vai estar vendo de controle de acesso ao meio é o CSMA-CA, como eu disse, né? Que são os que eram implementados aqui no DSSS, tá?
Então, agora que a gente entendeu um pouco melhor sobre essa questão de padronização e o que significa o 2.11, Wi-Fi, assim por diante, e objetivos, mas vamos focar um pouco mais na parte de entender a arquitetura, tá? Então, em termos de arquitetura do Wi-Fi 2.11, no modo de infraestrutura, tá? Nós temos isso aqui. Nós temos um ponto de acesso, certo? E nós temos um ou mais estações sem fio. Seriam os clientes daquele ponto de acesso. Esse conjunto é o chamado BSS, ou conjunto básico de serviço. Então, o conjunto básico de serviço é um ponto de acesso e os clientes ali na mesma Wi-Fi, né? E esse ponto de acesso está coordenando ali, gerenciando essa rede 2.11. Aqui é a mesma coisa, no outro ponto de acesso, com outras estações, tem um outro BSS, certo? Algo importante aqui, o 802.11 ele define camadas física e enlace. Vocês devem lembrar lá de rede Zoom, o roteador ele é um equipamento que precisa ir até a camada de rede, né? Ele trata de IP, exatamente para poder fazer roteamento aqui. Então o roteador no protocolo, no 802.11, não há nada de definição em relação ao roteamento. O que ele trata é sobre a comunicação sem fio. Então, ponto de acesso, protocolo lá definido, e o equipamento básico, né, o equipamento básico é o ponto de acesso para coordenar esses elementos aqui. Comercialmente, né, a gente vê, eu vou numa loja comprar quero montar uma rede sem fio aqui em casa, vou na loja comprar um equipamento para ser meu ponto de acesso. Aí quando a gente chega lá, a gente vê, tem esse equipamento aqui que é o ponto de acesso, tem esse outro equipamento aqui que é o roteador Wi-Fi, né? Qual a diferença dos dois? A diferença dos dois é que o ponto de acesso ele é só o ponto de acesso, ele não como está aqui na figura, ele não faz roteamento, né? Ele vai apenas permitir esse link entre os clientes, as estações sem fio e ele, para que eu possa chegar até o roteador e do roteador encaminhar os pacotes e me comunicar com os servidores. Se nessa rede aqui a gente usar IP dinâmico, né, que tem um servidor que dá o IP para cada máquina e gerencia, então esse servidor vai estar ligado, que é o que a gente conhece, servidor da DHCP, ele vai estar ligado aqui no roteador, certo? Então o roteador Wi-Fi, na verdade, ele é um equipamento do tipo 2.1, ele não é um equipamento definido dentro da arquitetura 802.11. Na verdade, para economizar custo, colocar ali, não ter dois equipamentos diferentes, o usuário poder criar a rede dele ali e tudo mais, você pega esses dois equipamentos aqui, roteador e AP, e coloca os dois dentro de uma caixinha só. Então é isso, tá? Então, o roteador Wi-Fi é um equipamento que tem 2 em 1, ponto de acesso e roteador. Além de outros serviços, né? Como lá dentro também vai ter o servidor da DHCP, normalmente vai ter implementado o firewall para segurança na rede, vão ter várias coisas ali. Normalmente o fabricante permite ali dar várias funções diferentes, né? E já o AP, se eu comprar só o AP, que normalmente tem um custo menor, exatamente porque ele não tem todas essas funções. Então sempre tem que comprar o roteador, é melhor? Não, vai depender da tua rede. Se tu já tiveres um roteador, alguém que gerencia a tua rede em termos de dar IP para todo mundo e faz o que o roteador tem que fazer, que normalmente a gente tem em casa, né? A gente contrata um serviço de provedor de acesso à internet, ele chega em casa com um roteador, ele não chega com um equipamento diferente, né? Ele chega com um roteador que exatamente para poder ter esse acesso à internet. Então eu posso simplesmente ligar um ponto de acesso, né, nele. Hoje em dia, inclusive, né, dependendo do provedor que vocês forem contratar, ele entrega na verdade uma caixinha que já tem
que já é o Wi-Fi junto lá, né? Que já tem um Wi-Fi junto. Nem precisas comprar esse ponto de acesso. Tu vais comprar um ponto de acesso ou um repetidor se tu quiseres ali aumentar o alcance da rede, assim vai. Então a arquitetura é um ponto de acesso, né, que não tem nada de roteamento nele, e as estações sem fio. Tá? Cada equipamento desse, né, vai ter ali um endereço MAC, certo? Então as estações sem fio, aqui a minha plaquinha de rede sem fio vai ter um endereço MAC, e o ponto de acesso também vai ter endereço MAC. Na verdade, o ponto de acesso normalmente ele tem mais de um endereço MAC, né? Ele tem o endereço MAC ali da interface sem fio dele, e tem também endereço MAC da interface de rede cabeada dele, né? Normalmente a gente usa o Ethernet aqui para ligar o ponto de acesso no roteador. Então vai ter aqui um endereço MAC e aqui outro endereço MAC. Então cada interface de rede tem um endereço MAC diferente, né? E aqui a comunicação ocorre por endereço MAC, né? Não por IP. É lógico que eu vou ter que configurar nesse equipamento todo IP. Vou configurar IP neles para poder ter acesso à internet, para as aplicações de internet poderem rodar. Mas para a comunicação sem fio não tem IP, não chega no IP, né? Esse ponto de acesso ele não se importa, digamos assim, não se preocupa de forma alguma com o IP desses usuários aqui, certo? E então aqui é um BSS1 e BSS2, né? Isso aqui é quem estava falando em relação a camadas, né? Então tenho meu servidor, desculpa, eu tenho minha estação móvel, está com uma conexão wireless conectada lá num ponto de acesso, né? Por wireless. E esse meu ponto de acesso liga no roteador. Então aqui na minha estação eu vou ter todas as camadas implementadas também porque eu quero rodar aplicações aqui em cima, certo? Mas aqui no meu roteador eu vou ter apenas enlace físico, então ele não enxerga IP. Quem vai enxergar IP é lá o meu roteador. Então meu roteador vai ter até a camada de rede, e lá no destino vai ter todas as camadas de novo, exatamente para a aplicação funcionar, né? Então o 802.11 ele define aqui, então lá no meu ponto de acesso define o que o meu ponto de acesso precisa ter em relação ao enlace físico, que é o que ele vai trabalhar, ponto de acesso típico, assim, né? O que é definido lá, não o roteador Wi-Fi. Lá no minha estação móvel, minha estação sem fio, vão ter todas as camadas, só que as camadas física e enlace vão ser as que foram definidas lá no 802.11. As camadas em cima vão ser de acordo com a rede que eu estou utilizando, tá? Um momento aqui, opa, desculpa pessoal, teve uma pequena interrupção aqui, tá? Então voltando, então na minha estação móvel eu vou ter todas as camadas enlace físico vão ser definidas lá pelo protocolo 802.11, exatamente porque é o que vai estar relacionado lá com a minha interface 802.11. No ponto de acesso eu vou ter a camada de enlace físico implementado por esse protocolo, né? Se eu tiver lá o roteador Wi-Fi, né, que é um equipamento comercial que junta na mesma caixinha os dois aqui, eu vou ter obviamente todas as camadas, né? As todas as camadas não, eu vou ter aqui até a camada de rede. Na verdade pode ter até mais camadas, né? Pode chegar até a camada de aplicação, dependendo das funcionalidades que aquele roteador Wi-Fi ali vai me dar, né? Então tem roteador Wi-Fi em que a gente consegue inclusive se eu tenho, por exemplo, câmeras de segurança, aquele roteador Wi-Fi ele já tem uma aplicação que ele monitora as minhas câmeras de segurança para saber se tem que transmitir ou não aquele vídeo que está passando. Então isso é uma camada, isso é algo lá na camada de aplicação, né? Então, e aí lógico, é um roteador Wi-Fi com recursos mais avançados, né? Então dependendo do equipamento, quero deixar bem claro isso, dependendo do equipamento que eu vou comprar, ele vai ter algumas funções ou não. O que é definido pelo 802.11 é o ponto de acesso, a parte do ponto de acesso. Se aquele meu equipamento tem um ponto de acesso embutido dentro dele, ele tem ali 10 coisas dentro da mesma caixinha,
o ECM 2.11 vai ser responsável vai estar definindo ali o que é o enlace físico, né? Ele não vai definir ali o firewall, o controle de pacotes de jogos para ter baixa vazão e várias outras coisas que não tem nesses montes de acesso que a gente compra, certo? E então a arquitetura, né? Que a gente escreveu uma arquitetura centralizada, onde a comunicação passa pelo ponto de acesso. Mas como a gente comentou, também tem o modo ad hoc, onde esse modo ad hoc ele é um modo em que a gente quando nós não temos acesso à internet, né? Então, pegando aqui a definição no livro, rede ad hoc, rede sem nenhum controle central e sem nenhuma conexão com o mundo exterior. Nesse caso, a rede é formada conforme a necessidade por dispositivos móveis que por acaso estão próximos uns dos outros, têm necessidade de se comunicar e não dispõem de infraestrutura de rede no lugar em que se conectam, que se encontram, né? Tá? Então, esse é o objetivo da rede ad hoc. Esse conceito, digamos que um conceito mais tradicional, ele é exatamente o que ocorria há alguns anos atrás. A gente está vai para um evento, por exemplo, vai para uma conferência, aí chega num local onde tem várias pessoas com notebook, eles têm placa Wi-Fi, mas naquele local não tinha ainda um ponto de acesso. Hoje em dia a gente acha ponto de acesso tudo que é canto, né? Mas até certo tempo atrás não era tão comum. E aí então chegava no local e não tinha ponto de acesso. Mas queria trocar informação, mandar foto de um lado para o outro. Aí eu fiz a minha apresentação, aí outro me passa aqui para eu ver a apresentação, revisar, né? E aí pode fazer do modo mecânico, digamos assim, né? Pegar um pendrive, espetar no computador, copiar e levar para o outro. Mas poderia também estabelecer uma rede ad hoc. Olha, então os dois configuravam a plaquinha ali de sem fio, os dois se enxergavam e mandavam pela rede sem fio sem ter um ponto de acesso. Então esse conceito aqui é mais nesse sentido. Mas hoje em dia essas redes ad hoc, elas não necessariamente estão excluídas do mundo exterior, né? Ou estão sem acesso à internet, né? Como o exemplo que eu falei agora há pouco de uma pessoa no celular escutando uma música e quer colocar na caixinha Bluetooth. Então essa rede ad hoc, ela entre o meu celular e a caixinha Bluetooth, ela não está assim, ela é uma rede diferente da minha rede celular, mas ela não está digamos que totalmente desconectada da internet do mundo exterior, certo? Eu recebo ali o áudio pela internet, usando ali algum programinha de streaming, né, de áudio, e depois pego aquilo e encaminho para a caixinha de som Bluetooth. Então aquela minha rede entre o meu computador e a caixinha de som é uma rede ad hoc, mas eu não estou totalmente desconectado da internet. É só essa observação que eu queria colocar, certo? E focando então na rede de infraestrutura, tá? Nós vamos falar de rede de infraestrutura. Cada estação sem fio ela precisa se associar a um ponto de acesso, certo? E para cada ponto de acesso precisa ser definido, né? Então, assim, na verdade, primeiro a gente configura o ponto de acesso. Nessa configuração tem várias coisas que precisam ser definidas, né? Mas o básico é um SSID, Service Set Identifier, o identificador de conjunto, falta um termo aqui, né? Conjunto de serviço, e um canal, certo? Então aqui um exemplo que eu peguei só para monitorar as redes Wi-Fi que eu enxergo aqui em casa, né? Inclusive não utilizo essas informações para invadir aqui, né? Cadeira. Então o que eu enxergo aqui, essas são as redes que eu estou enxergando aqui ao meu redor, certo? Tem um WK02, Morro Divino, Oliveira, Ribeiro, Bezerra 2.4, Guga, arroba dados, né? Então aqui, esse aqui é o SSID, o ESSID, né? Ele é aquele termo, aquele nome que a gente dá para nossa rede, que a gente dá o nome que a gente quer, certo? Dentro do que é permitido ali, né? Não tenho certeza se pode usar
caracteres especiais, tem um limite de caracteres que pode utilizar e tudo mais, mas a gente é livre para definir o que a gente quiser, né? Então aqui vocês estão vendo as coisas variando aqui, né? Aí tem ali, ó, o 2.4G que aparece, né? 2G, aqui não tem uma 5G aparecendo. Então essas que aparecem 2.4G, que inclusive foi o nome que a pessoa deu, que eu li esses 2.4 GHz, que essa rede dele está trabalhando na faixa de 2.4 GHz. Esse nome que ele colocou 2.4 GHz é só para orientá-lo, certo? Não quer dizer que realmente a rede dele é 2.4 GHz. Ele pode ter colocado esse nome, mas a rede dele trabalhando em 5 GHz. Ele disse uma coisa, lá não colocou o nome, e na hora de configurar, configurou outra. Tá? Então, exatamente porque esses nomes aqui, eles são o usuário define, certo? Então, quando a gente entra na rede, né, a gente vai escolher ali que rede vai conectar, a gente escolhe pelo nome, certo? Mas, e aí esse é o SSID. Mas, como a gente falou, os equipamentos eles precisam se comunicar por endereço MAC. Então tem o BSSID, que é o endereço, né, físico ali que vai ser feita a configuração. Então quando eu selecionar, ele se conecta na rede WCasa. Então esse WCasa que aparece é para eu poder saber qual é daquelas ali a minha rede. Quando a comunicação for feita, ela vai ser feita usando esse SSID aqui, que é o endereço físico, certo? E cada rede está num canal aqui, certo? Então percebam aqui, por exemplo, tem um canal 11, o canal 11 está sendo usado aqui, aqui e aqui. Então tem 3 redes que estão no mesmo canal, então uma está interferindo na outra. O canal 6 está pior ainda, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5 redes no mesmo canal, que é o canal 6. E assim vai. Então cada rede precisa estar num canal. E esse canal é daquela faixa de frequência, né? Então 2.4 GHz. Então na faixa 2.4 GHz existem ali canais. A gente vai falar daqui a pouquinho, né? Cada canal tem uma largura de banda. E eu vou escolher qual daquele canal eu vou trabalhar exatamente para reduzir a interferência um do outro. O ideal é que isso aqui tivesse num formato, fossem escolhidos esses canais para que não tivesse digamos que colisão, não tivesse sobreposição, né, aqui entre eles, ou que pelo menos, se for o 11, que fossem um mais distante do outro. Então o 11 está aqui pertinho de mim, então o bom era se o 11 aparecesse novo numa rede mais distante. Aqui está organizado por nível de sinal. Não, na verdade nem está organizado por nível de sinal, não. Mas assim, não está totalmente, mas acabou ficando, né? Os primeiros aqui com melhor nível de sinal e mais para baixo os menores níveis de sinal, né? Então o ideal é que o 11 não aparecesse pertinho aqui, e até que ele não está aparecendo tão perto aqui, né? Com um nível de sinal mais baixo. Mas enfim, tô acabando fugindo do assunto. O assunto é, eu preciso ter um SSID. A SSID tem 2 partes, uma é aquele nome que a gente escolhe, o outro é o endereço físico, certo? Esse endereço físico não é escolhido pelo usuário, certo? Isso aqui é na interface sem fio, e a gente precisa selecionar um canal para trabalhar. Tá, então, eu estava falando canal diferente, redes em canais diferentes reduzem a interferência entre eles. No padrão BG há 14 canais na faixa de 2.4 GHz. Apenas os canais 1, 6 e 11 não se sobrepõem. O que significa isso? São faixa de 2.4 GHz. Então não é a frequência exata de 2.4 GHz. É uma faixa onde ela é centrada em 2.4 GHz. Eu não lembro agora de cabeça, também não tenho anotado aqui, né? Exatamente aonde começa e termina. Qual é a faixa daqui para cá? Mas é uma faixa de largura. Sim, só fazer a continha aqui. É uma faixa de largura de 84 MHz. Então nessa faixa aqui de largura 84 MHz, que está centrada em 2.4, eu tenho 14 canais diferentes. Cada canal significa que eu vou transmitir numa banda ali, certo? De tamanho de 22 MHz, né? Lá para o B e G. Então minha banda é 22 MHz. Então aqui eu tenho 22 MHz. Aqui desse
para outra ponta dele, do 22 MHz, desse terceiro para a ponta dele, 22 MHz, assim vai. Só não tem sobreposição entre o 6 e o 11. Significa que se eu tiver 3 pontos de acesso, um no canal 1, no canal 6 e um no canal 11, nenhum vai interferir no outro. Qualquer outro que entrar aqui vai interferir em alguém, porque vai sobrepor, né? Lógico, também poderia botar um 1 e o 10, ou 1 e o 9, e não ia se interferir. Mas assim, se eu colocar vários, vai ter interferência de um no outro, porque a faixa ela não é exclusiva, certo? Tem um sombreamento entre elas, exatamente para poder ter compartilhamento. Então, se eu pegar o 1 e o 2, a ideia é essa, eu pego o canal 1 e pego o canal 2. Tem sombreamento entre eles, mas não é total. Então, tem interferência, mas não é tanta interferência assim. Se eu pegar 1 e o 3, vai ter interferência entre 1 e o 3, mas vai diminuir, principalmente comparado entre 1 e o 2. 1 e o 3 vai ter menos interferência ainda. 1 e o 4 também vai ter interferência, mas vai ter menos ainda, porque eles estão se afastando. A sobreposição vai sendo menor. Então tem ali os canais. A ideia é que a gente organize as redes para que esses canais tenham menor interferência entre si. Lá na faixa de 5 GHz também vão ter os canais lá. Como está numa faixa maior, os canais podem ter uma banda maior. Aqui a gente está com 22, lá eles podem ter uma banda maior. Em 6 GHz pode ter uma banda maior ainda, e assim vai. Então é a mesma organização, faixas diferentes, né? Então o Wi-Fi 6, né, trabalha lá com a faixa de 5 e com 6 GHz, consegue até ali uma banda de 160 MHz, e com isso consegue taxas de transmissão teóricas de mais de 9 gigabits por segundo, né? Na prática de até na faixa de 1 gigabit por segundo. Esses canais eles são definidos lá no padrão IC 2.11, mas a utilização deles depende da legislação de cada local, de cada país. Então, por exemplo, no Brasil, a Anatel é quem define. Então, no Brasil, se eu não me engano, a gente só pode utilizar até o canal 11. O 12, o 13 e o 14 nós não podemos utilizar, porque esses canais são utilizados para outros tipos de transmissão. Certo? Então a legislação de cada local estabelece o que pode utilizar. Então pode ter faixa de frequência aqui, canais aqui que estão sobrepostos com faixas de frequência de comunicação militar, por exemplo. E não pode ter essa sobreposição, né? Ou pode estar utilizando ali a faixa de frequência. Eu estou perto do aeroporto e estou utilizando a minha faixa de frequência de comunicação entre os aviões e a torre do aeroporto, né? Então cada local tem tecnologia diferente para resolver situações diferentes, e em algum momento as coisas podem coincidir. Então 2.4 GHz, que é uma faixa de frequência não licenciada, que a gente chama, ou seja, não é reservado específico para um tipo de serviço. Tem vários equipamentos sem fio que trabalham nessa faixa. O telefone sem fio, né, ele normalmente trabalha nessa faixa também. Então o telefone sem fio da minha casa interfere na minha rede Wi-Fi. O micro-ondas, aliás, ondas para esquentar ali as moléculas d'água lá no micro-ondas, também trabalha na faixa de 2.4 GHz. Esse meu micro-ondas ali, ele também vai acabar interferindo na minha rede Wi-Fi, que trabalha em 2.4 GHz, e assim vai. Então é melhor sempre trabalhar no 5 e no 6. Não necessariamente. No 5 e no 6, a faixa de frequência é maior, a atenuação do sinal é maior, ele é mais sensível a ruído. Então, cada situação tem que ser analisada. Essa que é a questão, né? Assim, configurar, montar uma rede sem fio, Wi-Fi, por mais que a gente hoje em dia simplesmente compre o equipamento, aperte no botãozinho lá de Wizard, né? Configuração mágica, e espete e tudo funciona. Aquela configuração ali é uma configuração padrão que provavelmente não é a melhor. Funciona ali na minha casa, às vezes inclusive dá problema, né? E alguém vem acerta para mim, ou eu vou, estudo e configuro ali pensando no usuário comum, né? Eu estou entendendo que vocês estão estudando isso agora, vão conseguir configurar melhor, entender melhor o que está acontecendo ali, né? E aí vem alguém que já estudou isso como vocês estão estudando e vai configurar melhor.
Se a gente pensar num ambiente comercial, uma rede de um shopping, por exemplo, aí montar essa rede do shopping envolve a gente tomar todos esses cuidados, olhar todas essas informações, né? Então, para fazer antes de definir qual vai ser o canal que vai ser utilizado, né? Fazer algo, por exemplo, como aqui, verificar quais são as redes que eu enxergo, quais são os canais que estão trabalhando, quais canais eu vou utilizar então para montar essa minha rede aqui nesse local, certo? E várias outras. Qual faixa de frequência eu vou utilizar? Será que dá para utilizar os 5 GHz? Eu tenho que usar os 6 GHz? Lembrando novamente, isso não tem nada a ver com telefonia 5G, a rede 5G, rede 6G, né? Isso não tem nada a ver com 5G e 6G lá de celular, tá? Lá em celular, aquele 5G e 6G se refere à geração. Rede celular de quinta geração, rede celular de sexta geração, quarta geração, terceira geração. Aqui é faixa de frequência. Eu estou trabalhando uma rede Wi-Fi na faixa de frequência de 5 GHz, 6 GHz, 2.4 GHz. Tá? E aí, como é que então que um equipamento se associa a um access point? Então, primeiro, na verdade, o que significa se associar? Significa que aquela minha estação sem fio só vai poder se comunicar com a internet através do ponto de acesso, e só quem vai enviar quadros específicos para aquela minha estação é meu ponto de acesso que eu estou associado. Tá? Então, somente o ponto de acesso, né, envia quadro de dados para a estação sem fio, específico para a estação sem fio. Né? Meu computador está aqui, ele está recebendo muitos quadros, mas direcionado a ele, especificamente a ele, só quem envia é o ponto de acesso. Tá? Os outros pontos de acesso, eu não estou associado a eles porque eles vão enviar algo para mim, né? E a estação sem fio só tem acesso à internet por meio desse ponto de acesso. Então, eu me associo num ponto de acesso, é até óbvio, né? Me associei na rede W Casa. Então eu vou enviar dados que vão para a internet pela a rede W Casa, pelo ponto de acesso daquela rede ali, né? Em uma selva de Wi-Fi, né? Como é que a estação sem fio escolhe um ponto de acesso? Então eu cheguei no shopping, por exemplo, e vi ali que tem 300 redes Wi-Fi diferentes ali, né? Uma de cada loja, tem a rede do shopping, tem também a rede de um provedor fazendo propaganda ali dentro. Então tem várias redes sem fio. Algumas têm senha específicas para administração do shopping, administração das lojas, assim vai. Outras são abertas para os clientes. Qual daquelas eu vou escolher? Qual daquelas, na verdade eu vou escolher, qual daquelas o meu dispositivo vai se conectar? Em qual daqueles pontos ele vai se conectar, vai se associar? Então primeiro ele tem que entender como é que ele descobre, meu equipamento descobre todas aquelas redes. Então o que acontece é que cada ponto de acesso envia periodicamente quadros de sinalização com SSID e com endereço MAC. Então envia ali o SSID, né, que é aquele conjunto que a gente vê, né, o nome da rede, que o usuário deu, e o endereço físico dele. Então de tempo em tempo cada ponto de acesso envia isso aí. Aí o computador fica enxergando aquilo. Então, não sei se já aconteceu com vocês, deixa eu ver quais redes tem aqui. Aí clica no símbolozinho lá, né? Aí aparece uma rede, depois aparece duas, depois três, depois algumas que apareceram somem, aparecem outras, certo? Então aquilo ali fica mudando, né? A gente acha que aquilo fica mudando porque o sinal está variando. Essa rede aqui aparece, só meu sinal que está ruim. Não, na verdade, o que está acontecendo é que tem muita gente enviando quadros ali de sinalização. O meu computador, na hora que ele vai listar, ele escuta quem está enviando quadros e mostra. Se naquele momento que ele escutou já tinha passado o quadro em um determinado ponto de acesso, já passou, então ele não vai escutar. E o quadro vai vir só daqui a alguns microsegundos depois. Então naquele momento ele não vai escutar. Então por isso, aquela lista de redes Wi-Fi fica variando, tá? É porque os quadros estão sendo enviados de forma periódica. Cada um ali num certo momento periódico ali, né? E eu vou escutar
eu vou colocando aquilo ali, vou ficar escutando, né? Então, cada AP fica enviando esses quadros. As estações fazem a varredura em todos os canais, né? Para verificar quais APs estão ao alcance, né? Então, ele está na área de cobertura de quais pontos de acesso. E aí, depois que descobrir todos os APs, aí ele escolhe um para se conectar. Como é que escolhe em qual ele vai se conectar? Aí depende do software do fabricante, do computador, do usuário. Em geral, isso é deixado para o usuário decidir em qual rede ele quer se conectar, né? Certo? E aí se associa então àquela rede. Então, o CN 2.11 ele não define um algoritmo para em qual rede vai ser associada. Isso é responsabilidade dos desenvolvedores, do software, do hospedeiro. Então, normalmente o desenvolvedor deixa para o usuário. Existem diversos trabalhos, diversos algoritmos podem ser colocados para conexão automática nos equipamentos comuns, padrões. Isso fica realmente a critério do usuário, mas é possível nas configurações definir, por exemplo, se conecta automaticamente sempre nessa rede aqui, ou se conecta automaticamente nessa rede, aí marca algumas em ordem de preferência e assim vai, né? Mas em geral o que a gente faz é selecionar aquela com maior intensidade de sinal. Então, voltando lá aqui, eu escaneei a rede, eu vi que está com o melhor sinal essa W casa, menos 61 lá. Esse aqui é aquele valor de sinal, né? Não o SNR, o outro de potência de sinal. E aí, então vou lá e seleciono aquela rede. Então aquela rede está com melhor intensidade de sinal, não significa que ela é a melhor rede, certo? Ela, naquele nível de sinal, se está melhor, indica que eu vou ter uma maior chance de ter uma melhor taxa de transmissão. Mas eu posso ter uma outra rede que o nível de sinal também é pouca coisa menor, a taxa de transmissão é pouca coisa menor também. Então uma está com 20, me permite uma taxa de transmissão de 50 megabits por segundo, a outra me permite uma taxa de transmissão de 45 megabits por segundo. Então uma diferença de 10%. Mas a rede que está com melhor intensidade de sinal, ela pode estar muito congestionada, pode ter 30 clientes conectados ali, todos transmitindo. Enquanto que a outra rede pode estar sem ninguém conectado. Exatamente porque todo mundo tenta conectar ali na que está com maior intensidade de sinal. Então, o melhor não significa com maior intensidade de sinal. Por isso, às vezes, a gente troca por uma rede, né? Não sei se já ocorre com vocês, estão conectados na rede aqui, não está funcionando aí. Deixa eu colocar essa outra aqui que aparece lá em terceira, quarta, que em tese tem um sinal menor e está pior, e a gente consegue se comunicar, porque ali a rede está livre, né? Então, a melhor rede não significa que tem maior nível de sinal, né? Então, aqui alguns exemplos, né? Aqui no Ubuntu, por exemplo, usando a configuração simples lá para escolher em qual rede eu quero me conectar, aparecem as redes, e essa ordem que vai aparecendo aqui é pelo nível de sinal. Eu escolho, clico em cima de uma. E essas que estão aparecendo aqui, elas ficam variando, né? De tempo em tempo muda, exatamente porque os quadros vão sendo enviados pelos pontos de acesso, e meu computador vai escutar e vai dizer, olha, escutei agora isso, daqui a pouco ele escutou de novo, agora escutei essas outras, aí isso fica variando, né? Opa, passei sem querer aqui, tá? Lá, um exemplo lá no Windows, né? A mesma ideia, aparece em várias redes, a gente seleciona qual se conectar. Inclusive nesse exemplo aqui ele pede a chave de criptografia, que é outra coisa que a gente já vai falar também, né? Então aí essa lista também fica variando e a gente seleciona uma rede para se conectar, né? E aí existem dois tipos de varredura, tá? A varredura que a gente chama de passiva, onde a estação fica ouvindo os quadros de sinalização para descobrir a rede, e tem a varredura ativa, que é quando a estação envia primeiro um quadro perguntando quem tá vivo, digamos assim, né? Que pontos de acesso me escutam, e aí quem escutar ele devolve, né? Então na varredura passiva, os pontos de acesso enviam os quadros de sinalização, né? Esse cara fica recebendo e mostrando. Então envia quadro de sinalização, daqueles que responderam, ele seleciona uma rede, e no caso o usuário, né, clica lá em uma rede, e aí envia um quadro pedindo para se associar. Então quadro de solicitação de associação enviado de H1 para P2, e depois vem um quadro dizendo
que a associação foi feita, né? Ou negando, né? Dizendo, olha, não foi possível te associar aqui, rede já está congestionada, enfim, ou não, as credenciais não batem, alguma informação, né? Mas na varredura passiva, essa que é a principal, na varredura passiva, ele escuta e depois pede para se conectar em alguém. Na varredura ativa, primeiro ele envia um quadro que vai em broadcast para todo mundo, né? Todo mundo que tiver ao alcance dele vai escutar esse quadro, e depois quem recebeu responde, olha, tá aqui, eu tenho aqui eu sou um ponto de acesso, tá aqui meu SSID, tá aqui meu MAC, também sou um ponto de acesso, tá aqui meu SSID, meu MAC. Aí depois disso é que ele vai escolher em qual rede vai se conectar, e depois vem a confirmação se conectou ou não, tá? Então a conexão vai durar ativa. Primeiro ele pede para todo mundo responder, espera um certo tempo, monta a lista de quem respondeu, e aí o usuário vai selecionar em quem ele vai se conectar. Tá, então aqui esses são elementos da arquitetura 802.11, tá? Agora a gente vai falar do protocolo de acesso ao meio do 802.11. O vídeo ele já está relativamente longo, já tem até um pouquinho mais de uma hora, né? Então eu vou parar e vou gravar outro vídeo, outra continuação, e postar separado, que eu acho que vai ficar melhor para na hora de vocês estudarem, tá? Então essa é a nossa primeira parte dessa aula. Esse primeiro vídeo vai até aqui, arquitetura 802.11, falando sobre canais de associação. E o próximo vídeo vai tratar sobre, que é ainda a mesma aula, tá? Apenas um vídeo diferente, para ficar mais fácil vocês se organizarem e assistir às aulas. Vai tratar sobre protocolo de acesso ao meio 802.11, o CSMA, vai falar sobre RTS, CTS, e por fim falar sobre quadro 802.11, tá, pessoal? Então, até o próximo vídeo.